Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, uma conversa descontraída com o único compromisso da gente tentar aprender mais sobre o que nós somos e o que nós fazemos. O programa já tem 5 anos e você pode ouvir todos os programas ou assistir os mais recentes no quemsomosnós.com.br. Hoje teremos mais um programa especial. Esse ano a gente já fez alguns. Desta vez será sobre os 30 anos da promulgação da nossa Constituição, feita logo após o fim da ditadura. Tem gente que vê ela como parte dos problemas que a gente vê agora e tem gente que vê como a solução. Para nos ajudar a entender, trouxemos a doutora em Direito Constitucional pela PUC e vice-diretora administrativa de Direito da GV, Adriana Ancona de Faria. Quem é você? Eu sou a Adriana, sou professora de Direito Constitucional da PUC há 30 anos. Sou hoje também vice-diretora da GV, da Faculdade de Direito. Enfim, uma pessoa do mundo acadêmico na área de Direito Constitucional, né? Fiz um percurso acadêmico, não dos mais tradicionais, se a gente pensar hoje, porque hoje o percurso acadêmico ele é muito dentro da academia, né? As pessoas precisam titular muito rápido. Eu sou de uma geração que se titulou de forma mais calma, demorando um pouco mais. E também porque eu fui uma pessoa que sempre teve uma preocupação em atuar passando por experiências, quer dizer, já que eu sou da área de constitucional, eu passei por poderes públicos, eu tive no legislativo, eu tive no executivo, eu tive uma experiência, eu trabalhei com ONGs, com movimentos sociais, enfim. O que está correto, né? Do eu ponto acho de vista importante. De compreender como funcionam as coisas. Exatamente. Acho que a experimentação é importante para pensar. Claro. O pacto social, né? Quer dizer, Claro. Constituição é o grande pacto social transformado em lei. Então, e como lei máxima. Então, essa experimentação da vivência política, da vivência social, das demandas, da vivência administrativa, inclusive, quer dizer, como é que você constrói política pública? Quais são os empecilhos? O que faz com que o Estado funcione ou não funcione? Essa experimentação também concretamente dentro da perspectiva da prestação de serviço, dos poderes públicos, da sociedade civil, acho que é uma experimentação importante. Por que você escolheu primeiro advocacia, direito, né? E depois, por que escolheu se especializar em constitucional? Na verdade, assim, o direito foi muito curioso. Hoje eu penso, eu tive uma sensação... Quando eu fui prestar vestibular, a minha sensação é que eu escolhi de repente o direito, porque eu só passou pela minha cabeça prestar direito no 3º colegial. Antes eu pensava se eu ia ser psicóloga, se eu ia ser jornalista, se eu ia ser historiadora, mas quando eu olho também quais eram as opções, elas são todas muito parecidas, num certo sentido, com o direito, que na época eu não percebia isso exatamente. Por que eu digo até a psicologia e o direito? Porque a psicologia, ela lida com as micro-relações, o direito lida com as macro-relações. Então, de alguma maneira, tem um interesse relacional aí, né? O jornalismo e a história tinham a ver com a área de humanas, que era uma área, enfim, quando você ainda não sabe direito, você tem um espaço aí mais genérico, né? Quer dizer, em relação à área de humanas. E aí eu fui fazer um trabalho na escola que tinha que entrevistar pessoas, entrevistei juízes, advogados, resolvi ir para o direito. Acho também que a escolha pelo direito tem a ver com uma história pessoal de uma família que sempre teve muito compromisso civilizatório, uma família mais de esquerda, uma família que participava politicamente da realidade do país, do processo de democratização, etc. e tal. E aí o direito é um instrumental super relevante nisso. Então, primeiro eu pensei em fazer direito, sem saber direito para onde eu ia dentro do direito, né?
como quase todo mundo, a gente começa achando que vai ser penalista. O direito penal faz muito sucesso inicialmente, porque ele de fato é empolgante como estudo, né? E aí eu tive... Como é que foi isso? Eu, dentro da faculdade, já comecei muito cedo a ter uma vida acadêmica. Então, primeiro, como eu entrei na PUC na época que ainda existia o básico, eu fui ser monitora do básico. Então, fui monitora de antropologia, monitora de psicologia, fui monitora dessas duas disciplinas. Depois que eu fiz o curso de Direito Constitucional, que era no segundo ano da faculdade, no terceiro, uma professora que tinha um trabalho super bacana, que era a professora Leda Pereira da Mota, que já é falecida lá na PUC, me convidou para ser monitora em Constitucional. E aí, enfim, eu já gostava, daí eu já, no segundo ano, já me encantei com a área, porque é uma área das grandes discussões políticas do país, né? A Constituição claro. é o documento político mais importante do direito, né? E comecei minha carreira acadêmica que seguiu até hoje, enfim. O Michel Temer também, não é? Da PUC? Não. É constitucionalista. Também é constitucionalista. É constitucionalista. Ou pelo menos diz que é. Tá certo? Mas vamos voltar lá. É um parceiro, tá certo? Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre, então, Constituição. Constituição não é uma coisa que sempre existiu, não é isso? Não. É. Na verdade, assim, o constitucionalismo, e aí as constituições, do ponto... É assim, Constituição, ele é um termo, é uma palavra que tem muitos sentidos, né? Quer dizer, se você pensar do ponto de vista fático, se a gente traduzir que a Constituição é o pacto político que existe, escrito ou não, então dentro de uma região, ele sempre existiu. Claro. Independente do que é. Mas quando a gente pensa em Constituição ligada ao constitucionalismo, aí o constitucionalismo nasce com o Estado moderno. Ele nasce para combater estruturas que eram autoritárias, em que tinha absoluto. É no nascimento do Estado moderno, que daí nasce um Estado mesmo, tá certo? É no nascimento, é no combate a estruturas absolutistas que vem o constitucionalismo. Tanto que a base do constitucionalismo, quer dizer, quando você fala da constitucionalismo junto com o Estado moderno, você traz uma concepção ideológica de Constituição também. Ou seja, a legitimidade de uma Constituição junto ao constitucionalismo é que ela tenha que ser uma carta política que traduza, tá certo, esse pacto de rompimento com o absolutismo. Então, ela tem alguns pilares que são fundamentais, desde proteção de direitos fundamentais, tá certo, separação de poderes. Então, o conceito de separação de poderes é um pilar fundamental da Constituição, do constitucionalismo. Claro, porque antes o poder era absoluto, era do rei. Então, a teoria da construção de separação de poderes, ela se articula com a ideia do constitucionalismo moderno. Então, a ordem jurídica tem que estar sendo regrada por um pacto social que garanta essa distribuição de poder. Você, rei, não manda mais rei, tanto quanto mandava. Isso foi na Inglaterra, não é isso? Primeiro? Isso começa na Inglaterra. Que é exatamente aí, veja, com o nascimento dos burgueses, quer dizer, começa na Inglaterra porque você tem a Revolução Industrial, está ligada ao processo de Revolução Industrial, e aí você passa a ter, para além das estruturas feudais antigas e de uma relação com o poder absoluto, você passa a ter uma nova classe, que é a burguesia e tudo mais, e aí vem uma reivindicação no sentido de que era importante que houvesse voz para essa classe, né? Então, aí nasce uma teorização também em relação a isso, quer dizer, uma teorização que busca essa ideia de separação de poderes, né, de que não tem uma pessoa só que, dependendo do que der na telha, vai definir. Separação também quer dizer divisão. Divisão, ou seja... Se você não manda tudo, eu também mando um pouco. Eu também mando um pouco, né? Então, qual é a ideia? Quando a gente pensa em separação do poder, você fala legislativo, executivo e judiciário. Então, você pensa, né? Quando você pega Montesquieu, ele vai dizer, olha,
o poder, embora ele seja uno enquanto poder, ele tem funções distintas. Ele deve se expressar em funções distintas, que é fazer a lei, executar a lei e julgar a lei. Se isso estiver concentrado na mão de uma única pessoa, essa pessoa é poderosa demais. Tá certo? Como era. Né? Exatamente. Como era. Então, a ideia da Constituição tem a ver com isso. Quer dizer, vamos dividir esse poder e aí, claro, você da cria... noção que o poder corrompe, da noção que o poder o excesso faz de mal, poder. O excesso de poder destrói a sociedade. Na verdade, assim, você não tem uma sociedade com valores que hoje a gente trata com muita naturalidade, mas que foram construídas. Autonomia, liberdade, etc. e tal. Você não terá uma sociedade que possa respeitar pluralidade, diversidade, autonomia, liberdade, se você tiver uma única fonte de poder. No sentido de que só uma força controla tudo, né? Só uma representação tem o monopólio do poder é que não pode estar existindo. Né? Então, a ideia da Constituição, do constitucionalismo é assim, nós precisamos enfrentar isso. A sociedade, para se desenvolver, e aí veio da Revolução Industrial, a partir da Revolução Industrial você tem essa perspectiva, que a sociedade, para se desenvolver dentro de novos patamares, que são os patamares das revoluções burguesas, tá certo? Tem que, de alguma maneira, sofrer todas as pressões de todo mundo, é isso? Claro, que quando a gente olha, não é muito verdade, Quem o todo mundo no início, todo mundo foi mudando. Quer dizer, no início você teve escravidão. O escravo não falava dentro da Constituição, não. A mulher não falava. Então, quer dizer, o todo mundo muda muito. Hoje, quando a gente chega num valor de igualdade, hoje o valor trabalha com critério universal. Então, quando a gente fala em democracia e igualdade, hoje a gente fala... Nenhum ser humano pode estar excluído da sua condição de dignidade. A condição de dignidade... Antes também tinha essa questão de riqueza, não é isso? Pois é. Só quem tinha voto censitário, voto... Então, esse foi um processo, veja. A construção de uma norma pactuada é o primeiro ponto. Quem pactuava inicialmente... Em meu benefício, tá certo? Somos só nós três. Restritos. Antes era agora somos só nós três. E o processo é um processo de ampliação disso. Quer dizer, historicamente, o que a gente vê do constitucionalismo, quando a gente fala de processo civilizatório e constitucionalismo, o processo que a gente fala é isso, é um processo de amplificação, de participação de valores, de reconhecimento do outro. Né, de que o outro vale tanto quanto eu, todo mundo vale igual, né? E aí são, enfim, até então, hoje a gente não tem isso tudo igual. Mudar a Constituição não é ruim. Depende. Você entendeu? Assim, teoricamente a Constituição ela tem que ir mudando, porque todo mundo valoriza a Constituição americana que ela A nossa Constituição tem em torno de 100 emendas, porque ela é um modelo de Constituição que foi feito para mudar. Então, a Constituição americana, todo mundo fala, é mais estável. Ela é boa porque ela é estável, porque ela é enxuta. Mas ela tem... É porque a Constituição americana... E nós já tivemos 8, tá certo? Então, nesse mesmo período, mais ou menos, nós tivemos 8 e os caras têm 1. E lá é elogiado e aqui não. O elogio em nome da Constituição sintética, né, que é essa Constituição norte-americana, é o elogio à estabilidade. Claro que o direito também quer estabilizar relações. Né? Mas a condição de estabilizar relações depende da condição de estabilidade de pacto político também. Né? Evidentemente que uma Constituição que é mais enxuta, ela tende a precisar mudar menos, porque ela concentra um número menor coisas para mudar. Menos coisas para mudar. Uma Constituição analítica como a nossa, que tem 30% de previsões em políticas públicas, mais ou menos, quando a gente lê. Isso? Por exemplo, previsões de políticas públicas. A gente tem vários dispositivos que se detalham enquanto a saúde deve se desenvolver via sistema único, a educação garante um monte de questão, como é o ensino público, Então, assim, você tem uma regulação muito extensa. Mas lá nos Estados Unidos eles regulam também, mas não na Constituição. Não nisso, fora da Constituição, normas infraconstitucionais. Né? Agora, a pergunta é,
Veja, eu acho que há uma questão, porque como os Estados Unidos também foi um dos primeiros países constitucionalistas, então você tem referências históricas sobre isso. Então fala assim, é bom porque é estável, a Constituição sintética é boa. Eu, por exemplo, acho que a nossa Constituição atual, que é uma Constituição super analítica, fala um monte de coisa, para o Brasil ela foi absolutamente importante no processo de democratização. Ela traduz um pacto político que se fez em 88, que dependia dessa quantidade imensa de previsões. Há externalidades negativas? Algumas há, mas eu, pessoalmente, acho que mais positivo do que negativo a gente chega lá, mas eu acho que, no geral, veja, ela estabilizou o país por 25 anos. Apesar da gente estar em 30 anos de Constituição, eu diria que esta Constituição teve um país estabilizado na democracia por 25 anos. Que para a história do Brasil... É isso que eu ia falar. Para a nossa história específica... Para a nossa história não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. É bastante, a gente tem que, né, quer dizer... É pouco porque é micho, assim, no sentido de falar, puxa, só 25 anos. Ao mesmo tempo, se a gente olhar historicamente, a gente não conseguiu fazer isso em nenhum outro momento. Exatamente. Então, ela... É bom? Não dá para achar que essa Constituição é tão ruim assim se ela foi... Conseguiu, de alguma maneira, fazer uma coisa que a gente não tinha conseguido antes. Os últimos 5 anos são um desafio para a gente pensar nela. Exatamente. Né? Enfim... Mas, enfim, o constitucionalismo ele tem essa marca, né? Quer dizer, a preocupação do constitucionalismo é uma preocupação de garantia de direitos, né? Então, do valor da reciprocidade, do valor da igualdade, do valor da liberdade. Principalmente, quando a gente fala isso, veja, o constitucionalismo nasce com o Estado liberal, né? O começo do liberalismo, quando você vai pensar que são os estados burgueses, etc., que criam o constitucionalismo, você vai ter, do ponto de vista ideológico, uma concepção liberal de Estado. Né? Daí a ideia de que é importante a liberdade, de que propriedade privada, a propriedade, etc. e tal, porque a concepção é liberal. Que se hoje a gente pode ter resistências, é melhor um Estado social de direito do que um Estado liberal, etc. e tal, na verdade, a construção do liberalismo frente ao feudalismo, frente aos Estados... Foi um super avanço, foram revoluções. Né? A Revolução Francesa, revolução. Né? Teve sangue, suor e lágrimas, né? Não nasceu com facilidade. Foram rupturas importantes que, do ponto de vista civilizatório, foram relevantes. Com o tempo, os pressupostos do Estado liberal, acho que de alguma maneira também se mostraram insuficientes para uma perspectiva de maior equalização da sociedade. Para a democracia e para a igualdade, talvez os próprios eles não instrumentos disso, assim, propiciaram ditaduras. Exatamente. Na Alemanha, né, que foi eleito, né, então, o nacionalsocialismo foi eleito, ele não é que... Não exatamente. Deu um golpezinho também, mas assim, mas foi eleito, quer dizer, ou seja, ao mesmo tempo ela... A ideia de que basta ter uma regra, etc, e que a coisa vai dar certo. A coisa vai funcionar, não obrigatoriamente. Né? Ela pode ser um espaço de domínio de classe, ela pode ser um espaço de domínio de concepções também autoritárias, né? Então você... E que se coloca como naturais também. Exatamente. Né? Então, aí foram vindo muitas, o constitucionalismo foi se desenvolvendo e muitas teorias em relação ao direito constitucional, né? E ao papel da Constituição e mudanças. Então, assim, também quando você tem... Veja, você faz a Revolução Burguesa é uma coisa, né? Revolução Industrial, Revolução Burguesa. Quando a desigualdade se acirra demais também, e aí você teve os movimentos comunistas, socialistas, a Europa nessa divisão, para que lado ela ia, etc. e tal, com toda essa mobilização, um dos caminhos da manutenção da própria estrutura capitalista democrática, vamos dizer assim, foi uma perspectiva de, olha, ou a gente cede em relação a uma concepção mais social, ou a gente roda. Que a social-democracia veio daí, né? De onde veio a social-democracia. Então, você tem os movimentos... se você olhar as teorias constitucionais, elas vão andando junto com uma percepção de ciências sociais, da realidade social, do pacto político.
e novas ideologias que vão se construindo a partir daí. Né? Então, você tem isso, que a Constituição de 88, a nossa Constituição, ela é uma Constituição que tem muitas características de social-democracia. E assim, é uma reação à ditadura. Tá uma certo? reação à ditadura. Uma reação clara à uma ditadura. Constituição imposta pela ditadura. Exatamente. Então, você tem aí uma condição, veja, que é uma condição... A nossa Constituição é muito engraçado, porque a gente tem algumas definições de Constituição enquanto análise material, né? Como seria a Constituição do Brasil hoje? O que ela é? Assim, a gente vai ter alguns autores, não tem muito trabalho sobre isso, porque o direito trabalha mais com interpretação, etc. e tal, mas alguns trabalhos. Então, alguns vão dizer que a nossa Constituição é, por exemplo, uma Constituição simbólica. Isso quer dizer o quê? A Constituição simbólica é uma Constituição que traz, teoricamente, um monte de direitos enquanto símbolos. Ela é um avanço simbólico, mas ela não está preocupada em realizar exatamente esse avanço que ela prevê. É verdade isso? Não é. Então, eu não acho. Eu não sei. Então, É aí o que acontece? Veja, em alguns aspectos, sim. Em outros não. Então, uns vão dizer que ela é simbólica, que ela vai deixar no campo o campo da política para resolver esses embates e vai dizer que dá direito para tudo. É verdade que a gente não tem, de fato, tudo que a Constituição previu? O salário mínimo não é um salário que garante uma vida digna para todo mundo. Então, nós não temos. Tá certo? Então, num certo sentido, ela é simbólica num certo sentido. É que você pode dizer isso assim, eu entendo o que você está falando, ela é simbólica, mas isso não quer dizer que ela está simbólica, mas não quer dizer que ela deva ser simbólica. Não sei se você entende. Entendi perfeitamente. Uma coisa é, nós não conseguimos cumprir as nossas leis. Isso, portanto, elas ficam simbólicas enquanto eu não as cumpro. Exatamente, mas é assim, quando você pega... lei. É lei, mas quando você pega na teoria do direito, uma lei que não vale, ela tem baixa normatividade. Claro, no Brasil todo mundo fala que é lei que pega e lei que não pega. Lei que pega e lei que não pega. Então, assim, como o sistema jurídico é o sistema da normatividade, em tese, tudo que é lei deveria valer. Certo? Se não está, contra a lei. Se não está, é contra a lei. Se não está valendo, ou essa lei não é lei propriamente. Ela supostamente é uma lei, mas na verdade ela é uma intenção, e aí é um problema. Mas isso é uma concepção. Outros vão dizer que a nossa Constituição de 88, por exemplo, é uma Constituição dirigente, aí tem mais a ver com a social-democracia. Isso quer dizer o seguinte, a gente fez em 88 uma Constituição que é uma Constituição que quer caminhar para um país mais econômico. Ele é um mapa a ser alcançado. E os poderes públicos têm que andar dentro desse mapa. Ela traz vetores que favorecem uma concepção mais social de país. Mas não dá meta também. E aí é ruim, porque você fala para lá, mas não diz quando que tem que acontecer. Então, mas teoricamente isso, as normas infraconstitucionais deveriam fazer, dar concretude a essa Constituição. Porque você fala, para lá, legal, entendi o mapa, mas você tem que chegar em 3 anos. Mas uns vão dizer que é um mapa social, de equalização, etc., e por isso ela seria uma Constituição dirigente, porque dirige nesse sentido. Outros vão dizer que ela é uma Constituição liberal patrimonialista porque protege muito a propriedade privada, porque ela tem um sistema tributário que é regressivo, que na verdade... O sistema tributário é constitucional? Também está previsto dentro da Constituição. A maneira que todo mundo diz que está errado, hoje, liberais ou não liberais, não há ninguém que defenda o sistema tributário brasileiro. Então, mas eles não defendem por pontos diferentes. Mas não importa, todo mundo diz que tem que mudar e que tem que ser progressivo e não ser regressivo. Acho que ninguém mais Acho que progressivo defende, nem todo mundo diz. Eu acho bastante assim, gente acho defende, que bastante muita gente do lado que tem que ser progressivo, liberal, porque diz não dá mais. Só que as forças políticas ainda não essa é outra coisa. Né? Tô falando, a progressividade. Então, não se estabelece. Então, mas se não se estabelece com as forças políticas, e as forças políticas dependem de eleições, dependem da sua base, etc. e tal, é porque há ainda um gap entre discurso intenção e gesto. Intenção e gesto. Né? Quer dizer, alguns caminham com a ideia...
há um discurso genérico de que não dá para ser assim tão regressivo. Porque, do ponto de vista cultural, dentro de uma ordem democrática, não há como defender um sistema tributário regressivo. Onde o rico paga menos que o pobre. Que o pobre é indefensável. É nesse sentido que eu estou falando. Exatamente. Não há ninguém que esteja defendendo isso hoje. Não há ninguém que esteja Pelo menos publicamente. Por outro lado, nós temos, na história brasileira, a gente tem um nível de perdão fiscal, de não pagamento de imposto. Tivemos agora... Há pouco tempo, a Câmara aprovou 95% de perdão de dívida, não é isso? Pois é, e dos mais ricos de todos. Sempre né? Né? Então, assim, perdão de dívida de pobre não tem. Existe, vira prisão, né? Dívida de pobre vira prisão, né? Dívida de rico vira anistia. Então, mas isso não é a Constituição, tá certo? Não é, mas há um mecanismo, ela autoriza de alguma maneira. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte... A definição que eu mais gosto, que foi feita por alguns professores, inclusive lá da GV, foi um grupo interessante, que defendeu que a Constituição brasileira, isso na verdade já foi feito há uns 5 anos atrás, antes da crise, ela é fundamentalmente uma Constituição resiliente. O que quer dizer? Ela se adapta, né? A resiliência é a capacidade que a gente tem de vergar e não quebrar. De aguentar. Né? Então, você verga, mas não quebra, né? Ela aguenta, é uma capacidade de adaptação. E o conceito de Constituição resiliente, na verdade, diz o seguinte, olha, a nossa Constituição, de alguma maneira, é tudo isso que as outras definiram. Ela é um pouco patrimonialista, ela é social-democrata também, ela tem um lado que é mais simbólico do que normativo, ela é chapa branca, que é uma outra definição também que é feita. O que quer dizer isso? É uma Constituição que protege muito as benesses do Estado. Do Estado. Tá privilegia, tem muita gente que ataca a Constituição, isso que privilegia a estrutura do estatal, Estado. Então, num certo sentido, ela é tudo isso. Por quê? Porque a Constituição de 88 foi criada num momento em que o Brasil queria fazer uma ruptura com a ordem ditatorial, tá certo? Queria avançar do ponto de vista social e econômico. E, na verdade, ao mesmo tempo, ele é um país que tem uma tradição política, para o bem e para o mal, de conciliação, não de ruptura propriamente. Então, a nossa trajetória democrática foi uma trajetória de conciliação. Essa Constituição um pouco um Frankenstein que tem um pouquinho de todo mundo. Mas ela é a tradução desse grande pacto. Ela é a tradução do pacto político que deu um pouco para todo mundo. Isso traz problemas, muitas vezes, porque você tem uma previsão que se contradiz com outra, né? Então, isso vai demandar interpretação, etc. e tal. Para concretizar alguma das coisas, você vai ter que, enfim, harmonizar o que não é tão simples assim. Mas não foi feita por uma Assembleia Constituinte especial, né? A Assembleia... Não, ela já era transitória. A Assembleia eleita se transformou em Constituinte, não é isso? Não. A Assembleia não, a Câmara dos Deputados lá... Não, houve uma eleição, mas... para um Congresso Constituinte, na verdade... É estranho, não é isso? É estranho porque não tinha uma ruptura. Tem gente que acha isso errado. É contra a uma tradição. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É contra a tradição de que o poder constituinte é um poder soberano, separado e livre para fazer tudo o que quiser. Se você já cria um poder constituinte via Congresso existente, etc., você de alguma maneira já está amarrando isso. Então é um isso. vício. É um vício, diria, da liberdade. De origem. Mas é um vício de origem, você acha? Eu acho que não é um vício de origem, eu acho que era a tradução do pacto. Veja, nós fizemos uma das transições mais conciliadas das histórias democráticas. Certo. E além do mais, veja, a gente não... Era o Tancredo, né? Não fez punição, a gente não fez um monte de coisa, exatamente. Tá certo? Então, ninguém assim, foi punido. Foi um a processo... Lei da anistia, né? A lei de anistia, anistiou-se todo mundo, né? Os agentes do Estado e não do Estado. Então, assim, o Brasil fez... Pizza. Eu não acho que seja pizza, eu acho que isso é da tradição brasileira. Acho que o Brasil, ele... avança a partir de 88, de forma consistente até. Mas evita confronto, é isso? Confrontos. Ele evita confrontos dentro de uma estrutura muito desigual. Então, são pactos difíceis de gerenciar.
Por isso que não aguenta. É isso? Não, por isso que a gente faz tanta emenda. Por isso que ela por isso estoura que, num dado momento, você tem um Constituição. problema de respeito ou não à Constituição, como agora a gente está tendo. Porque ela funciona momentaneamente, é isso. Porque funciona para aquele arranjo daquele momento e que aquele arranjo já é colado com band-aid. Não sei se você entende o que eu estou falando. Eu entendi. Eu não acho e que aí, ela quando seja... as coisas vão ser colocadas, pá! Eu não acho que ela seja tão momentânea. Tanto que ela dura, ela está aqui. Não, não só essa, eu estou falando da nossa história. Sim, a nossa história... É assim, não é? Então... a nossa história, de forma geral, veja, a gente tem uma história de democracia ruim, né? Muitas fases ditatoriais. Mais ditatorial do que democrática. A própria República foi um golpe, então, né? Exatamente. A gente tem um processo contínuo de falta de golpes. De falta de democracia, né? Então, a nossa tradição constitucional, ela é ruim, porque boa parte das nossas constituições, elas são constituições que inauguram ordens ditatoriais. Então, essas estão longe de estar dentro da perspectiva do constitucionalismo democrático. Claro. Certo? Claro. As que não são assim, 46 e 88, basicamente são as duas. As duas seriam democráticas. São as duas constituições democráticas do país, 46 e 88. Elas para elas existirem num país que tem estruturas de poder muito resistentes, que tem o padrão de concentração de renda que o nosso país tem, um dos maiores do mundo, os avanços dependeram de muita conciliação. Ou deveria ter havido ruptura. Agora, a tradição brasileira não é uma tradição de ruptura. A gente nunca guerreou. Não, é de outro lado. Tempos em tempos tem uma ruptura contra a democracia. Contra a democracia, isso sim. Não é que não é uma tradição de ruptura, contra mas a ordem só de um lado. Só de um lado. Só de um lado, exatamente. A gente não tem uma tradição do povo, de ruptura para avançar em isso. relação à distribuição, à igualdade, etc. E tal. As nossas rupturas... São muitas. São rupturas... sempre de um autoritárias. lado. Exatamente. São rupturas autoritárias. E quando falar a gente não tem tradição de ruptura, não é verdade. Eu acho que a gente tem uma grande tradição de ruptura. A gente não tem tradição de ruptura via luta social democratizante. Aí a gente não tem. E por que você acha? Só um parênteses. Eu acho que é desde a nossa formação, né? Veja, a gente tem uma composição... Primeiro, eu acho que a gente tem uma questão que é muito difícil. A gente tem um país gigante. Não é uma bobagem o tamanho do Brasil. Não, eu também acho que eu sempre falo isso. Aí mais falar o Chile, a Uruguai, eu falei, pô, mas é Itaim. Nada dá para comparar, percebe? Entendeu? As pessoas do Itaim já fez o Uruguai. A gente tem um tamanho de país que é muito complexo. Eu sei. Né? E a gente teve uma tradição portuguesa, que já veio dentro de uma perspectiva, como Portugal também estava com problema, já veio uma perspectiva onde a própria coroa estava rompendo em Portugal, então o próprio processo de independência e tudo mais no Brasil foi um processo das elites. Foi um processo das elites. Foi um acordo, né? O processo de independência não teve uma independência, foi um acordo entre pai e filho. Aí há uma tradição que se mantém assim, né? Agora, e também a gente tem uma história de uma elite que também é cruel em muitas coisas. Os movimentos, eventuais movimentos revolucionários no sentido de cabanagem, né? Eles foram trucidados, né? A gente não teve assim, não é que a gente teve uma elite que quis garantir de alguma maneira um processo mais inclusivo de país e um avanço assim, ao contrário. Tudo para mim, nada por resto. Então aí você tem uma realidade que, enfim, isso poderia agudizar a relação de classe e transformar em espaços revolucionários de maior violência, mas não faz parte da cultura brasileira, né? Volto a dizer, para o bem e para o mal. Violência é um problema. Claro também. Que ela cria mil externalidades ruins, mesmo que seja para romper. Quando a gente pensa de uma forma um pouco poética em relação à Revolução Francesa. Deve ter sido degolas, claro, né? Foram situações assim.
Agora, também só isso pode acabar com uma etapa, né? Econômica, etc. e tal. Um dos problemas, eu acho, que a falta de ruptura nesse sentido também é um problema, porque você tem uma acomodação e que da mantém condição uma situação de apodrecida, vamos dizer desigualdade, assim. de vícios de muitas ordens, porque você fala, não, o brasileiro não vai se rebelar propriamente. Né? Então, voltando também, não é verdade, porque existiram rebeliões. Existiram rebeliões. Muitas. E né? foram a gente massacradas. Isso, só que a violência... sempre foi muito grande. E a gente estuda também não mal isso, não é isso? A nossa história é muito... Estuda mal essa estuda história. Mal. Quando você passa na escola lá, eu que estava lá na escola, você fala, nossa, eu sei o nome, porque cai no vestibular, tá certo? Exatamente. Mas eu não me lembro de ter... Mas a gente é de uma época ditatorial de formação, Cresceu né? na ditadura, Cresceu na ditadura. Acho que hoje é melhor. Educação moral e cívica. Tinha educação moral e cívica. Acho que hoje é melhor. Tá, aí... Então, a gente acabou, a ditadura se acabou, né? Na verdade, foi meio até também foi um arranjo, né? Eu acho que a ditadura... Ela acho que teve... Basicamente, ninguém mais queria a ditadura. Nem quando acaba eles, a ditadura. Nem eles, tá certo? Nem o acho Figueiredo acho que o próprio exército, naquele momento, queria cair fora porque a bomba estava grande, tá Exatamente, certo? porque começam os conflitos. A inflação estava enorme, a economia estava ruim, etc. Então, vamos devolver esse pepino. É isso? Permitiram aquele civil. Negócio... Foi um eu arranjo, acho que aí todas as classes, independente das contradições de interesse que cada classe tenha uma com a outra, todos já entendiam que era melhor um Estado civil, que era melhor uma construção democrática, que mesmo do ponto de vista econômico, a sua credibilidade depende da existência de alguns padrões internacionais do que é aceitável. O Brasil estava virando pária, Você né? tem que estar dentro do processo civilizatório. Né? O teu crescimento também depende disso. Então, para mim, eu acho que a Constituição de 88 vem com esse grande acordo. E acordo aqui não tem um sentido negativo. Entendi. É um grande acordo, um grande processo de conciliação nacional. Aí o que acontece? Para que isso fosse feito, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter algumas coisas que são assim. A gente faz primeiro uma Constituição analítica. Por quê? Porque tinha que atender a muita gente também. Então, e também você, num país com muita diferença, quer garantia. Então, quando eu digo, eu socialmente quero melhorar nesse país, mas é um país de alta concentração, eu tenho que prever todos os direitos sociais nos mínimos detalhes. A educação, a saúde, senão não vai acontecer, a habitação, né, moradia, senão não vai acontecer. Essa é a minha garantia. Já que eu estou num processo de democratização e a democracia valoriza a legalidade, etc. Eu vou enfiar tudo isso aqui. Isso, então... Quem defende a propriedade privada enfiou a propriedade privada, etc. e tal. O outro colocou todos os direitos sociais. Aí a gente tem um desenho muito grande que é feito. Separação dos poderes, a gente fez do ponto de vista da ordem política. A gente vinha de uma ditadura. Então a gente defende um pluripartidarismo muito grande. E isso também vão ter consequências. Lembrando que eram dois permitidos. Antes era o bipartidarismo, aí era MDB. E aí vem a marca de que, olha, uma democracia tem que possibilitar uma diversidade de pensamentos e, portanto, tem que ter vários partidos políticos. Então, a gente marca o quê com a Constituição de 88? As estruturas institucionais, né, do Brasil. Você é uma federação, isso quer dizer que você não tem um único poder central, não é só a União. O que é verdade, na prática? É verdade, em muitos sentidos. Os estados têm muita força no Senado. O Senado é a representação estadual, então faz com que tenha que existir uma negociação grande entre Estados e União. Ainda que a União possa concentrar muita competência e muito recurso... Não, e os impostos, a maior parte... Não, tem uma distribuição boa. Depois, não é? Tem que passar primeiro pelo federal. Algumas coisas. Então fica uma... Algumas coisas que são nacionais. Tipo o SUS, tem que passar pelo federal. Mas o ICMS, por exemplo, né, que é o imposto de circulação de mercadoria, esse quando a gente compra um caderninho, água... Esse fica no Estado fica no Estado, ISS no município. E não é uma bobagem o valor disso. Né? Se você pensar no Estado de São Paulo, isso é bastante dinheiro. Você vai ter...
Agora, claro, você tem desníveis muito grandes regionais no Brasil, né? O Brasil é imenso, então você vai ter desníveis muito grandes. Agora, voltando lá, então é uma federação. Você tem uma federação, do ponto de vista institucional, então a preocupação é em manter a federação. Além da federação, tem uma preocupação que é assim, ó, se a gente vai ser democracia, a gente quer a possibilidade de ter todos os partidos políticos que quiserem existir devem poder existir. Isso parece muito democrático. Então, no sentido de todas as ideias de nação devem, de alguma maneira, poder se expressar e estar representada. É bonito, parece bonito. Isso é bonito. Isso cria um outro problema, que é o da governabilidade. O excesso de partido político dificulta a governabilidade. Posso fazer um parênteses? Claro. A ideia parece boa, a questão é que esta ideia foi utilizada de outra maneira. O que eu quero dizer? Não são ideias diferentes de nação que foram formadas. Então, a questão é da ideia ou é da deformação que a gente fez? Porque no final virou um monte de interesses, é quase... Veja, então, mas o que eu acho que eu entendo perfeitamente, quer dizer, a ideia do ponto de vista democrático, ela está super correta. Você pensar que todas as representações políticas devem ter sua expressão. Isso é uma coisa. Por que a gente não conseguiu? Porque, veja, isso não é só a gente, isso todas as estruturas do mundo têm isso. Veja, uma coisa é a ideia, outra coisa é a realidade política. A realidade política é a realidade de briga de interesses e de espaço de poder. Certo? Claro. Quando eu penso num pluripartidarismo, eu tenho que pensar que eu tenho que ter um pluripartidarismo que seja a expressão de ideia, né, e que possa, na verdade, viabilizar o debate político. Então, assim, porque a democracia, uma das características da democracia é o debate, tá certo? Então, eu tenho que poder ter partidos políticos, diversidade de ideologias representadas. Perfeito. Ok? Agora, para que isso não seja um problema, que depois você facilite a existência de um monte de partidos fake no sentido ideológico, é uma reprodução de partidos que não são partidos, interesses econômicos, interesses financeiros, partidários ou eleitorais. Eu crio um partido político para negociar, exatamente. Quando você faz isso, você tem que pensar, bom, mas o mundo não é feito de anjos, né? O mundo não é feito de anjos. Então, se eu vou criar... Por isso que tem advogado. Por isso que existe advogado. O mundo é feito de contradições, né? Então, eu tenho que pensar que, ao mesmo tempo que eu tenho que possibilitar a diversidade tem que ser controlada no sentido dela não ser mal usada. Regulada. Ela tem que ser regulada de forma positiva para a democracia. Então, por exemplo, se você perguntar para mim, eu acho que a Constituição fala em partidos nacionais, ou seja, eu não posso criar um partido só dessa região. Não sei nem se isso é tão bom hoje, mas de qualquer forma, do ponto de vista de representatividade, quando você diz um partido só pode existir se ele tiver espectro nacional, tantos diretórios, etc. e tal, isso é positivo, porque isso exige que haja realmente um debate nas regiões, que você ganhe pessoas ideologicamente falando, que se inscrevam, etc. e tal. Essa legislação foi enfraquecendo. O que quer dizer isso? No início, as normas eleitorais, no sentido da criação de partido político, do rigor, foi amolecendo. Então, se antes a gente tinha um pluripartidarismo mais verdadeiro do ponto de vista ideológico, né? A gente pensa no começo de 88, então você tinha partidos mais ideológicos, né? Tinha o DEM, o PMDB, teve o PSDB, o PT, PV talvez tenha nascido naquele momento, mas você não tinha 200 mil partidos, né? Porque era difícil formar partido. É importante também que seja difícil. Porque senão você criou o partido que não é o partido. Quer dizer, a dificuldade não é querem me censurar. Não quero te censurar. Mas você tem que ter uma representação ideológica, você tem que ser uma representação social. De um pedaço da sociedade. Se você não for uma representação social, o que é? Você Mas não é e a minoria fica como? A minoria... Como que eu resolvo isso? Então, porque a minoria, de alguma maneira, vai ter então que se adaptar a algum partido. Não. Ela pode criar um partido que seja minoritário. Mas ela pode não conseguir
Entendeu? Pode não Então, chegar, porque alguém cria uma... verdade. Alguém cria um... Agora vai ter agora isso, né? Cláusula de barreira. Exatamente. Então, assim, bom, mas 2%, não é isso? Uhum. Bom, mas eu sou 1% e eu sou importante também. Eu não posso ser partido. Talvez a gente possa até pensar se no tamanho do Brasil, né, a gente tenha que ter... O partido não precise ser nacional, embora haja uma cláusula de barreira para chegar no Congresso, e você pode ter partidos regionais. Então, por exemplo... Tá. Para São Paulo eu posso ter... Por exemplo, essa é a história da Alemanha, por exemplo. O PV alemão, ele foi um partido que por muitos anos ele não conseguia chegar no poder central, federal. Ele era regional. Até que ele foi se consolidando e ganhou uma representatividade nacional e chegou no espaço nacional. Uhum. Porque também não adianta a gente falar assim, ou você tem um espectro nacional, ou você não tem uma representação nacional. Uhum. Né? Então, assim, claro que você tem que se preocupar com as minorias, né? Mas não a ponto de você fazer um desenho institucional que seja um desenho institucional que favoreça... o que está acontecendo agora. O que aconteceu na nossa realidade, quer dizer. Eu diria que um dos problemas da nossa realidade hoje, políticos, da nossa crise e tudo mais, tem a ver com a falta de cláusula de barreira e com a infidelidade partidária e com o multipartidarismo. A ideia que eu tenho que comprar, seja lá de que maneira Porque, for... veja, os votos de cada partidinho. Nós fizemos um desenho que é presidencialista, mas que tem muita força no legislativo do ponto de vista competencial. Então, o nosso presidencialismo ele tem que ser de coalizão. Então, tem gente que diz que esse é um defeito também da nossa que não gosta. Constituição, porque, no seguinte, obriga o presidente a se curvar a interesses que não necessariamente são muito em prol do país. Tá certo? Tá certo. Não é isso? E a gente vê essa história. Eu só consigo governar compondo. Isso é um dado. No Brasil. Compor, você pode ter compor do ponto de vista das ideias, ou compor do ponto de vista que a gente tem visto como vem acontecendo, que é comprando. Tá certo? E seja comprar não é necessariamente a corrupção, mas tem várias maneiras de você fazer isso. Então, tem gente que diz que foi isso que estragou. Então, veja. Boas ideias, por exemplo, o Fernando Henrique teve que abrir mão de algumas ideias interessantes dele em nome dos interesses do MDB, ou seja lá de quem for. O Lula, a mesma coisa. E tal. Ou seja, eles não conseguiam colocar o país. Até acho que a gente andou bastante do Fernando Henrique para cá. Eu não tô dizendo que a gente não andou, mas andou menos talvez do que pudesse andar, porque teve que compor com atraso. O próprio Fernando Henrique falou isso, tá certo? Que tem que compor com atraso. É verdade. Agora aí a gente tem que pensar do ponto de vista constitucional de quais são os desenhos que existem no mundo. Num país que tem tradição ditatorial como o nosso, de rupturas ditatoriais, a gente fazer um presidencialismo muito autônomo das forças gerais da sociedade ou do legislativo, um excesso de força para o executivo, embora ele possa ser eficiente... Ele tem uma tendência ao autoritarismo. E o risco é muito alto, porque nós temos baixa educação política, não, educação formal, baixa educação política, baixa vida democrática, etc. e tal, pouco tempo de vida democrática. Então, você dá muita força para um executivo que talvez não sofra o controle social que precisa sofrer, é muito complicado. Então, poderia rapidamente desviar para um excesso de poder que não interessa. A gente poderia ir para o parlamentarismo. Tá certo? Que não foi aprovado. Que não foi aprovado, mas que, do ponto de vista de Brasil, também não é tão simples, porque se a gente olhar a nossa tradição, eu acho que também a nossa... Primeiro, a gente não tem uma tradição de parlamentarismo. Depois, volto a dizer, a cultura autoritária, ela cria vícios muito, muito ruins, né? Então, por exemplo... como a gente tem baixa educacional, como a gente tem baixa de vida política, etc. e tal, você também tem um populismo mais fácil, etc. e tal, e também uma necessidade emergencial. A visão política de médio e longo prazo não é simples no eleitor brasileiro, pelo menos não
Não tem sido. Eu acho até que melhorou. Se a gente pegar os últimos 20 anos, para mim o Brasil melhorou em tudo. Os últimos 30, os últimos 5 mais perto está pior. Piorou. Mas assim, os 25 primeiro pós-88, para mim o Brasil foi um processo de melhora. Né? Agora, nesse momento, veja, o grau de responsividade que se cobra do legislativo no Brasil é baixíssimo. O que quer dizer grau de responsabilidade? Eu quero que você me devolva o que você me prometeu. Né? Então, assim, eu quero que você responda. Responsividade no sentido de responder ao que você deve me atender. Então, assim, a população ela consegue já identificar o governante executivo que ela elege. Né? Mas no legislativo, nós temos uma tradição de legislativo que não é das melhores. Não é mesmo. Não é das então, melhores. Tem gente que diz que o voto distrital resolveria esse problema. Ou seja, eu acho que pioraria. Não, então, mas estou dizendo, tem gente que diz porque você sabe quem é o cara que você votou, ele tem que defender os interesses daquela região, né? E você vai lá e cobra na casa dele como ele facilita um controle nesse sentido. Ele facilita, né? Um controle, mas ele vai dificultar o voto distrital. Primeiro, ele vai dificultar expressão de pluralismo, né? Porque você, veja, do ponto de vista ideológico, você enfraquece muito. Por quê? Porque quanto mais regional é o voto, mais ele é imediato do ponto de vista do que eu quero para mim. Mais individual ele é nesse sentido. Claro. Né? Você tem menos identidade. Melhorar o meu bairro, o meu distrito. Eu quero melhorar o meu distrito, o meu bairro, né? Eu quero mas no final não é assim. Eu acho que não. No final eu não acho é que assim, veja. Com a grande maioria, assim, não é? Eu quero que aqui melhore. Não é assim que as pessoas votam? Eu acho que a população vota muito assim, na sua maioria, mas eu não sei se para a democracia esse é o melhor caminho. Não. Então, assim, quando você me pergunta, eu acho ruim o voto distrital puro. Tem gente que fala do misto. O misto você teria... O que é o misto? O misto você teria alguns candidatos que são esses regionais do distrito e outros que são dos partidos. E aí você tem o candidato ideológico. Eu votaria em 2. Você votaria em um, mas aí você tem 2 listas. Você vai ter o do distrito e você vai ter tem muitos desenhos. Mas o certo do misto é que você vai ter o geral, o ideológico, então o voto ideológico e o voto regional. Né? Então você vai ter uma eleição na região. Uma mistura. Uma mistura. E aí você mistura a cobrança. Eu acho que isso, do ponto de vista da educação política democrática, é mais interessante. Para este país. Para então, este país. A nossa Constituição, nesse sentido, deveria ser reformada, na tua opinião, é isso? Eu acho que ela deve ser reformada do ponto de vista Todo mundo do fala regramento que precisa partidário. Precisa fazer uma reforma política, não é isso? Precisa fazer uma reforma política. Agora ninguém fala para onde. Não assim, eu acho que não existem muitos consensos, evidentemente, porque os interesses não são tranquilos, e eu acho que existe um problema muito central, que é assim. Se você perguntar para mim, eu acho que tem que existir uma reforma política, né? Criar, por exemplo, eu acho que dá para criar, eu acho que tem que ter cláusula de barreira, eu acho que não dá para ter esse multipartidarismo. Acho que o custo é imenso do multipartidarismo. Né? O executivo tem que poder governar, eu acho que do Brasil ele tem que poder governar dentro de uma perspectiva de coalizão, que foi o desenho que essa Constituição fez, mas tem que ser uma coalizão junto com partidos que efetivamente sejam partidos, né? Quer dizer, como não pode... você garante isso? A cláusula de barreira não garante isso, garante? Porque impede que os partidos de aluguel cheguem lá. Eles não chegam. Eles não têm esse padrão. Mas eles vão se embutir nos outros partidos na prática, não é? Mas aí ele virou outro partido. Não virou. No final, vai ser o MDB. O MDB, o antigo PMDB, que era MDB, PMDB, virou... É isso, é um conglomerado de interesses, não é ideológico também. Não, pode até não ser ideológico, mas o fato de ser o padrão de negociação é outro. Sim e não é isso? Um dos males do país, pelo menos eu não sou especialista, mas muita gente diz, é o MDB, que é exatamente uma confederação de interesses e que não são interesses do país, são interesses... De grupos. Isso, portanto...
são vários micropartidos com a mesma, na verdade é uma franquia, né? Assim, é uma franquia chamada MDB, mas na verdade são vários proprietários. São vários proprietários. Então isso não é um problema igual? Isso é um problema. Igual. Enquanto a gente não tiver... Mas isso não há desenho institucional que dê conta. Isso só a prática democrática dá conta. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, tem um custo de você não viver a democracia. A única coisa que me ensina benefícios da democracia é eu viver a democracia. Então, eu, como eleitor, só entendo que quanto mais eu entendo o meu poder como eleitor, etc. e tal, né, quanto mais eu tenho espaço de interferência, então não só aquele momento que eu faço a eleição, mas eu posso entrar com um projeto de lei, eu posso demandar... Isso tudo está previsto na nossa Constituição, que é uma coisa direta, exatamente, né? O povo diretamente... Seja a participação direta, seja vários mecanismos de participação, ou mesmo a gestão da saúde tem que contar com a representação popular da regional. Então, quanto mais empoderamento o cidadão ganha, mais forte a democracia. Então, só vivendo a democracia, eu consigo aperfeiçoar a democracia. Né? Não tem outro jeito. Não é uma Constituição que resolve. Não é uma questão de desenho institucional. Eu entendi. Nem tudo vai ser resolvido no desenho institucional. Por isso que eu acho muito grave o momento que a gente vive agora, que foi esse momento em que de desqualificação da política. Por quê? Porque a política é o espaço da vida democrática. Sem a política, quem ganha é a força. Você tem dois caminhos. A humanidade, ou eu ganho na força ou eu ganho na política. Ou é na discussão, que vamos chamar a política como debate. Então, mas a política é o espaço do debate. Do debate, é isso então, que ela tem que ser. É que política, hoje as pessoas acham que política é roubo. Então, né? mas isso já esse é uma leitura, problema. Isso é uma criminalização da política, isso é um espaço muito complicado. E é perigoso. Isso joga muito perigoso, isso joga contra a democracia. Né? Então, assim, ou a gente pensa que a gente tem que fortalecer o espaço de empoderamento da cidadania, o espaço de controle popular, de controle e contra-controle de instituições, etc. e tal, e com isso a gente vai conseguir ir se aperfeiçoando, ou a gente cai para um lado que é ou de algum poder, da proeminência de algum poder, que eu acho que a gente vive hoje com o judiciário. Isso, tá certo? Quem manda hoje no Brasil é o STF, né? E manda com uma inconsistência imensa. Às vezes é para cá, às vezes é para lá, às vezes é para cá. Não que só deveria. Quem tem ele gente defende. que diz assim, deveria. Me corrigem, pelo amor de Deus, você que sabe, eu não sei. Sempre, às vezes, eu uso a opinião de alguém que eu já li, eu vi. O STF deveria defender a Constituição, tá certo? Essa é a função dele. Máxima. O resto é quinquilharia, certo? Exatamente. Então, e parece que o nosso STF não tem cumprido... Não tem cumprido com essa função, do jeito que deveria. É claro que para isso são construídas teorias de interpretação jurídica, né? Várias. Várias teorias. Não, o problema da advocacia é que tudo é defensável. Não é isso? O direito ele é um espaço da argumentação, né? Então, e não o espaço da verdade, ou não o espaço dos fatos. Não é o espaço, não é isso. Ele não é o espaço do fato. Não é, tá certo? Agora... vamos voltar para o criminal lá, que você falou, o penal. O cara mata, mas ele tem direito a tentar defendê-lo, inclusive provar que ele não matou, não é isso? Tem direito. Esse é um direito a isso. Exatamente. Independente do fato. Independente do fato. Então, e aí quando a gente leva isso... será se o sistema de justiça estiver preparado para não permitir que um fato que não aconteceu ganhe. Tá certo? Então aí, veja, a defesa é condição da democracia, porque eu não posso pré-julgar ninguém. Não, eu entendo perfeitamente, mas isso, ao mesmo tempo, abre espaço... Agora onde a gente estava voltando na nossa conversa. Abre espaço para... Tudo pode, não é isso? Desde que eu consiga criar um caminho de argumento. Eu consigo defender qualquer arbitrariedade. Então, por isso cabe. Então, assim, o contraponto a isso é dever da doutrina jurídica democrática. Né? Então, veja... Mas aí teria que ter o STF para não deixar essas coisas ficar...
Então, veja, quando o STF, por exemplo, está sendo um poder com excesso de poder, com excesso de protagonismo, não seguindo exatamente as previsões constitucionais como deveria, tá certo? E fundamentando essa ação em cima de novas teorias jurídicas. E não só o STF, né, amplia, todo o Poder Judiciário todo. É porque começou lá, daí desce para todo mundo, não tem jeito. Vale tudo para todo mundo, você distorce e não tem problema. Na hora que isso acontece, ou seja, na hora que ele passa a querer ser protagonista, pra gente, a pergunta é como é que a gente retoma a ordem democrática. Neste momento, o que o STF está fazendo? Ele está rompendo com a ordem democrática. E estimulando isso também, o rompimento, né? De todo mundo. De todo, vale tudo. E o pior, ele está rompendo com a ordem democrática com um discurso ideológico que diz eu tenho que ser esse protagonista porque a política é podre. Isso, exatamente. Ou seja, do ponto de vista democrático, isso é um crime. É pior ainda. É o pior caminho que pode existir. Claro. Porque, na verdade, eu preciso aprimorar a questão da política, né? Eu preciso fazer a reforma que for necessária, etc. e tal. E eu não posso, acabar com o equilíbrio entre os poderes. O judiciário se arvorou de ser... Ele é o grande... É o super-homem, é o Zorro, né? Que é o justiceiro. É o justiceiro de plantão. No mau sentido da palavra, não de justiça, mas de justiceiro. Exatamente. Ao seu bel prazer e não necessariamente seguindo... Então, a pergunta é, o que a gente faz? Do meu ponto de vista, nesse processo que foi feito, que é um processo de judicialização da política e de proeminência excessiva do judiciário, etc., e de desrespeito de algumas garantias constitucionais, que o judiciário assumiu para si, mas ele não fez sozinho. Claro que aí tem culpa o legislativo, tem culpa o executivo em vários sentidos, só para fazer um parênteses. Não. O legislativo que não deu o retorno que deveria para a sociedade, que se omitiu em legislações que ele precisava fazer, então o judiciário ganhou... O executivo que era ilegítimo, tá certo? O executivo aqui não era nem ilegítimo agora, mas o executivo que, para se manter no poder, precisou negociar dentro de uma condição... de retrocesso, seja pela prática negocial que foi feita, seja pelo nível de desgarçamento aí da composição, né? O que faz com que você tenha que ceder a políticas que você não quer. Né? Então aí você tem um problema que se deu. E também porque o executivo e o legislativo, na nossa história após 88, tiveram posições de acomodamento democrático em relação ao judiciário. Quer dizer o quê? Eu estou numa bola dividida, então, por exemplo, casamento homoafetivo. Casamento homoafetivo é uma bola dividida, né? Embora, do ponto de vista da concepção liberal de moralidade, eu devo apoiar, porque é digno que as pessoas escolham com quem querem casar. Eu não vou meter a mão nessa cumbuca. Eu tenho medo de perder voto, porque eu tenho um eleitor religioso que é contra, porque etc e tal. Diante da bola de conservador, um país conservador do ponto de vista então, social, moral, cultural. Então, eu não quero pegar essa bola dividida. Se eu não quero pegar essa bola dividida, eu jogo para o judiciário. Com isso, o judiciário foi se empoderando. Porque assim, tá bom, se eu posso resolver, eu posso resolver. Então, o judiciário, ao invés de ficar numa posição moderadora que ele devia agir, de respeito à constitucionalidade, ele começou a virar ator e gostar. Tá na cara. Tem gente que fala que tem 11 ministros. É isso. Nós temos 11 STFs. Que é outro problema, porque não há uma preocupação. Então, assim, quando eu digo que cabe à doutrina botar limite no poder, a doutrina jurídica, é dizer o seguinte, este argumento não é válido. Esse argumento está fora de um paradigma de normatividade. Mas por exemplo, quem que deveria defender a doutrina jurídica? Isso a academia faz. Mas o STF também, tá certo? O STF deveria, mas ele é poder. E não está fazendo, e agora? Então, ele não deveria, ele tem que ser acusado. Por quem? Aí não tem jeito. Pelos poderes, os demais poderes... Os demais poderes podem resistir. E a sociedade, por exemplo, e a academia do mundo jurídico tem que dar elementos. Tem que dizer, está errado aqui. Tem uma briga dentro da academia. Há uma briga de poder, não é só uma briga jurídica, não é isso? Não é só uma briga jurídica, mas é mais uma briga, não é exatamente de poder, mas é uma briga de
é uma briga ideológica, de concepções ideológicas. Tá, então de poder é nesse sentido. Nesse sentido. Então não existe também uma unidade da academia dizendo... Direito. Não, mas uma unidade dizendo, olha, pessoal, vocês estão exagerando. Não existe uma unidade, mas ela vai crescendo. Dependendo do abuso, ela vai crescendo. Que é igual o que aconteceu com o fim da ditadura. Tá certo? A ditadura também se manteve enquanto a população, num certo sentido, achava que tudo bem ser governado por militares e não ser uma sociedade civil se autogovernando. Tá certo? Não achava que tudo bem também. Mataram gente, né? Não, mataram, mas boa parte da população... Eu participei de vários movimentos estudantis, tomei porrada. Não, com certeza. Muita gente morreu, teve muita violência. Para mim, graças a Deus, não me aconteceu isso. Mas nós éramos uma minoria, apesar de tudo. Mas existia Existia, isso, como né? existe hoje na academia, aqueles que estão falando contra o STF. Dizendo que vocês estão abusando, vocês não estão sendo deferentes ao legislativo, isso vai contra a democracia. Vocês têm que defender a democracia, porque a nossa ordem constitucional defende a democracia. O juiz está dando muita entrevista. Você tem que parar, você é juiz. Outra coisa, juiz vaidoso, assim, não está com muita vaidade? Muito. Que, eu estou assim, de novo, eu estou olhando de um ponto de vista que assim, eu não via isso. Não era eu sou assim. Velho suficiente. Não era assim. Eu não me lembro desse tipo, mesmo na época da ditadura não tinha, logo depois da ditadura, você não via isso. Não, você não via, evidentemente, nós temos esse problema que a gente viveu na ditadura. Assim, mas no processo de abertura, isso não era assim, porque havia uma concepção de maior rigor da atuação jurisdicional, dizendo, eu, se sou representante do Poder Judiciário, tenho que ser cauteloso com o que eu falo e só posso falar nos autos, eu não devo falar fora dos autos. Era uma regra. Era, que não deixou de ser. Aí o que aconteceu? Dentro do processo e eu acho que tem a ver, por exemplo, quando é que isso abre de uma vez? No mensalão, né? O mensalão é uma folia midiática, do ponto de vista. Por isso que você falou de 5 anos, é isso? O mensalão até começou antes. Até começou antes. Até começou antes. É que o processo, 5 anos, para mim, é a ruptura mesmo, porque daí você tem uma mudança já de postura. Porque o mensalão começa antes, mas ele demora também, né? Aí agora a gente tem uma mudança de postura muito grande. Dentro dos direitos individuais, o devido processo, etc. e tal. Aí você começa a ter uma condição muito, muito complicada e assim... você começa a ter uma justiça que é muito seletiva, né? Para um caso é isso, para o outro é aquilo, para o outro não sei o quê. Né? Não há o judiciário deixou de ter preocupação de consistência. Isso é muito sério. Então, daí a gente está falando da Constituição. O judiciário deveria defender, ou pelo menos o STF defender, e o resto do judiciário, ou tudo ligado aí, Ministério Público também, né? Tá certo? Está ligado. De alguma maneira deveria estar todo mundo... defendendo a Constituição. Se atendo àquela Constituição. Não está acontecendo. Ou seja, não é isso? Se você, resumindo, assim... O meu entendimento é que não está acontecendo. Então, teoricamente, ela está apodrecendo a nossa Constituição. Então, mas aí vem uma pergunta, né? Então, o que é um pouco retomando o que a gente estava falando? Muito bem. A gente entrou no... Eu acho que por 25 anos o Brasil foi bem. Acho que o presidencialismo de coalizão tem problema, mas conseguiu se governar com custos. Mas a alternativa seria violências e... ou concentração de poder... Mais concentração, então, no teu ponto de vista, o melhor dentro daquilo que temos. Dentro da realidade que temos. É um país com nível de diversidade no sentido das condições sociais... Não dá para achar que também é um país onde é mais, né, o padrão de composição seja simples. Não é. É um padrão de composição complexo. Né? Então, eu acho que por 25 anos, o presidencialismo de coalizão deu certo. Fernando Henrique deu certo, Lula deu certo, Dilma, primeiro mandato, deu certo, estava tudo indo bem. Escorregou. Tá certo? Aí, você vem num dado momento, eu acho que é isso. Por que deu certo? Porque foi respeitado o pacto originário, que eu acho que era da Constituição de 88, que era essa perspectiva de composição, de equilíbrio.
certo? 88 é um momento onde eu vou fazer uma transição Um pouquinho pra equilibrada, todo um pouquinho para todo mundo mundo fica avançando num satisfeito. sentido de melhora do país, o país tem que melhorar socialmente. E aconteceu isso. Aí aconteceu, a economia, o reconhecimento, tudo isso aconteceu. Quando vem a crise... Mas foi antes, em 2013, aquele junho de 2013... Já apareciam insatisfações. Não, muitas insatisfações que até hoje ninguém explica direito o que aconteceu, porque o Brasil estava crescendo, o emprego praticamente era pleno emprego, a inflação era baixa, não estava com problema e de repente, puf. Estourou. Algo aconteceu. Primeiro eram os 20 centavos da passagem, e aí não era os 20 centavos, virou tudo. Veja. Tudo estava ruim num país que estava indo bem, teoricamente. Tá certo? É um país que estava indo bem, teoricamente, mas é um país que tinha... que a eleição tinha sido definida nos últimos 3 mandatos, né? Lula e Dilma, pela população mais pobre do país. Tá certo? Claro. A maioria se deu pela população mais pobre do país. Existia uma condição de alta tensão, vamos dizer assim, entre a elite brasileira, que não se sentia feliz com essa representação e que, de alguma maneira, falou, poxa, agora o pobre do país vai definir quem vai ser o governante desse país, quando esse país também foi um país sempre, de alguma maneira, dominado pela elite, etc. Pela primeira vez que... Então, isso aconteceu. Então, assim, mas verdade... a classe média entrou. Não é? Entrou, mas por quê? É verdade que... Aí você tem um dos estudos que acontece dentro dos passos, que é assim, são dificuldades que acontecem pelo bom momento. Então, assim, como o Brasil nos últimos 20 anos, tá certo, evoluía e deu saltos, tem uma hora que quem entendeu que pode ter mais, quer mais. O que é legítimo também. O que é super legítimo. Tá, você tem que mas querer eu tenho mais. Limites para poder dar. Né? Uma coisa é eu dar um salto aqui e às vezes eu tenho que estacionar. Por um tempo para poder... dar outro. Porque é verdade que o Brasil ainda não estava em crise, mas o mundo já estava. Tá certo? O Brasil ainda não tinha pegado o Brasil, mas pegou 2 anos depois. Quer dizer, o Brasil já estava começando a ter dificuldades dentro da economia internacional. Então, aí você tem um país com a expectativa de que eu quero melhorar mais, por um lado, da população mais pobre que diz, bom, entendi que eu sou agente político também, entendi que eu sou cidadão, claro, eu quero melhorar. Entendi que governo pode garantir melhora de vida para mim, logo eu quero que o governo garanta mais. O que está super correto como demanda. Eu também acho. Super correto, mas nem sempre a demanda consegue ser atendida imediatamente. E, por outro lado, você tinha uma representação mais de elite do país, tá certo? Na Câmara, é isso? Não, a população em geral, que estava insatisfeita com os resultados eleitorais. Que vinha perdendo... Que vinha perdendo eleição poder. Sem parar. Vinha perdendo poder e não achando bom perder poder. Eu não conheço ninguém que acha. Ninguém acha bom perder poder. Né? Então, você teve um momento aí que foi um momento particularmente especial. Acho que esse é um elemento. O outro elemento que eu acho que tem, eu acho que é um elemento mundial de autonomismo. Os desenhos representativos, quando você me diz, eu acho que a nossa Constituição, do ponto de vista de desenho representativo, de pacto político pós-88, ela não tem grandes defeitos. Ela está bem desenhada. Ela tem um problema em relação à reforma política que precisa ser feita. Eu acho que não dá para ter tanto partido político, isso custa muito alto, isso favorece corrupção, como a gente já falou. Eu acho que ela teve um problema de dar muito poder ao Ministério Público, porque também veio da ditadura, então a gente achava que o Ministério Público, como ele estava ajudando a acabar com a ditadura, ele era maravilhoso, só que você dá muito poder e não faz controle para o poder, começa a ter problema. E aí ele também acabou sendo um agente complicado, tem sido um agente complicado. E toda vez que você fala em controle externo, as pessoas chamam isso de ou censura, ou... não é? Não só controle externo, controle contra controle das próprias instituições. Externo nesse sentido, alguém que não é do próprio... Também chamam isso, quer dizer, não, você está querendo me reprimir. É a mesma coisa com a mídia, veja, quando você fala de controle da mídia... Todo mundo acha, ninguém está falando que é de liberdade de imprensa. Ninguém está falando do conteúdo
conteúdo, você está falando de distribuição de dinheiro, de concessão, de impedir como que é isso, na Inglaterra, como é nos Estados em qualquer Unidos, lugar do que não mundo são democrático, comunistas. né? Enfim. Então você tem, veja, é um país que ainda resiste à democracia em muitos sentidos, porque ele ainda tem estruturas de grandes monopólios. Né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil com todo esse padrão de conflito. Mas eu acho que a Constituição foi bem desenhada dentro desse pacto. Só que o mundo vai mudando e a democracia representativa tem sido questionada em muitos sentidos. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Até pelo tipo de comunicação que se dá no mundo. Né? Hoje a gente tem internet, hoje as pessoas conseguem ser mais globalizadas, independente da classe social que ela está. Hoje, enfim, você tem um monte de questão que vai mudando a forma das pessoas se relacionarem. Né? E você tem também, e aí eu acho que tem uma condição que é uma condição difícil, se isso é bom, se isso é para o bem, você pensar que as pessoas estão mais interligadas, isso pode ser bom. Por um lado. Por um lado é a bom. A ideia era boa, mas no final deu errado. Mas você tem também a condição de que a pessoa ficou... os projetos ficaram mais individuais, né? O mundo se individualizou, eles ficaram menos coletivos. E os algoritmos também da internet acabam... direcionando um monte de coisa. Você ouvir aquilo que você já acha que você tem que ouvir. Você fica no mesmo meio. Ou seja, no final das você contas, tem um monte de questões. Vem criando um problemaço que nós temos agora que ninguém quer mais discutir. Exatamente. Voltando lá para a política. Você fica se auto-reforçando. Eu estou certo, você está errado, azar seu e eu quero te destruir. Você, como só escuta aqueles que pensam como você, você tem certeza de que você está certo. Isso. E acha que tem que destruir o outro porque porque ele pensa diferente. Ele vai acabar com a verdade. Então, assim, a gente está num momento de muitas novidades do ponto de vista interrelacional. Então, isso impacta na política, nos desenhos políticos. Então, assim, se falar em 2013, se falar na greve dos caminhoneiros, etc. e tal, são momentos de autonomismo. Quer dizer, não é de representação. Em 2013, nenhum partido liderou aquilo. Nem conseguiu. Nem conseguiu. Quem tentou, apanhou. Não conseguiu. Quando a gente pensa também na greve dos caminhoneiros, os poderes não conseguiram negociar, os sindicatos não eram as vozes, entendeu? Tinha um espaço de autonomismo. Isso está acontecendo. E daí? Isso tudo, ninguém ainda tem resposta para isso. Acho que isso é um enigma político para o mundo. A gente está tentando ver como é que a gente faz. A única pista que a gente tem é que o espaço de organização de pensamento político para o diálogo não é mais tanto só os partidos políticos, né? Se de alguma maneira a questão de que eu quero ter partidos políticos fortes e cada um eu tenho uma identidade, então partidos políticos, sindicatos, etc. Se esses eram porta-vozes não são mais. Eu não diria que eles não são, mas eles perderam a força. Não são exclusivamente. Não são mais exclusivamente e tendem a cada vez ser menos. Então tem que abrir espaço para outros tipos de... E não necessariamente organizações, é isso? Não porque necessariamente aí pode ser coisas individuais. Então, essa é uma... O problema porque é essa é a questão, não é? É que, assim, eu pessoalmente acho difícil que o individualismo crie soluções de maioria, assim, ou de minoria, no respeito à percepção de minorias. Enfim, que ele crie soluções que respeitem o todo, vamos Por dizer exemplo, assim. Tem gente que fala que a tecnologia permite, hoje já, não ter Câmara dos Deputados, não ter nada, porque a gente poderia votar cada um diretamente quase no que Brasil, um plebiscito. Não, mas em alguma... Quase que um plebiscito constante. Quer dizer, você tem hoje uma facilidade, você pode retomar a democracia direta. A tecnologia hoje permitiria isso. Então, a pergunta é se isso é bom. Então, eu não sei. É isso. Então, tem gente que defende isso. A tecnologia permitiria, depende do país, claro, nosso país, mas enfim. Já é possível isso acontecer. Já é possível. Então, assim, hoje a gente tem um desafio que a gente não tinha. Tem gente que diz exatamente o contrário. Você fala, isto é um absurdo porque as pessoas não têm condição de decidir coisas complexas, né? Tecnologicamente sim, mas elas não têm condições de decidir uma coisa científica, ou seja lá o que for. Então precisaria ter um
governo de especialistas e as pessoas tinham que estar fora disso aí, que eu também já... Que é outro problema também, porque daí você tem Né, uma quer dizer, tem leitura gente que tecnocrata que vai defender o especialista. Não, é o especialista. As pessoas não têm... As pessoas não entendem economia. Elas não têm que votar nisso. Não sei se... Eu que entendo, é o oposto pois da é. outra... Então, você tem muitas coisas novas aparecendo do ponto de vista da expressão das pessoas, da forma de organização. Então, por exemplo, por que os sindicatos também perderam sua força? Porque cada vez mais o espaço de trabalho é menos coletivo também. Não é fábrica. Uma coisa é chão de fábrica, claro. tá certo? Outra coisa é eu lá em casa trabalhando, escrevendo um paper, tá certo? Para a universidade. Se isso pode ser confortável porque eu fiquei em casa, a verdade é que eu não tenho identidade de categoria na hora que cada um está na sua casa. Né? E aí você volta a ter uma referência individualista. Isso é um problema. Pode ser um problema. Como é que a gente faz com um mundo que cada vez mais tem menos reserva de recursos e, portanto, cada vez tem que compartilhar mais soluções, tá certo? E você tem uma dinâmica social cada vez mais individual. E ela é irreversível, parece, né? Do ponto de vista... Pelo menos olhando assim... Eu acho que ela só será revertida num certo sentido pelo limite objetivo mesmo, de, por exemplo, eu tenho que pactuar, consumir menos, senão o mundo acaba. Então a gente vai ter... quando bater na parede, é isso. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta na hora que bater na parede, mas a verdade é que são limites... Tem gente que diz que será tarde. Né? O risco é alto. Né? Então, assim, eu acho que, assim, quando a gente pensa hoje, né, e voltando para a nossa Constituição, acho assim, a nossa Constituição foi boa, acho que ela tem esses defeitos que eu falei, acho que tem um problema do Ministério Público, acho que houve algumas, acho que ela demanda reforma política, ela precisaria de reforma tributária para o sistema ser menos regressivo, eu acho que tem algumas questões que são fundamentais para a gente continuar rodando no pacto político da conciliação. A não ser que a gente queira fazer outro. Mas tem gente que está dizendo o seguinte, mas tem muito direito, o dinheiro é carimbado, o governo não... A Constituição obriga o governo a gastar com saúde, com educação, isso está errado. Estou dizendo que tem um monte de gente que fala que isso amarra o governo. É verdade que isso amarra. Isso amarra. Mas eu não acho que um país como o nosso possa ser desamarrado em saúde e educação, por exemplo. Abrir mão de fazer isso. Veja, nós temos um país que ainda tem analfabetismo. Com a produção de riqueza que o Brasil tem, isso é inaceitável. Nós não somos um país que não conseguiu produzir nenhuma riqueza. Tá certo? A gente não pode ser o pior país da América em educação. Não tem o menor sentido isso. Né? Quer dizer, então assim, a gente tem questões políticas que não adianta só a gente teorizar, eu sou um liberal econômico, etc., portanto eu quero um Estado mínimo e, portanto, ele não deve estar amarrado. Bom, mas nós vivemos num país em que algumas coisas ou se amarra ou o retrocesso do ponto de vista de garantia de direitos é imenso. Aí você vai me dizer... dos caras fala, não é, ao contrário, a hora que o governo estiver livre para fazer... As forças do mercado, seja ela da maneira que for, vão conseguir fazer o país avançar. O que amarra o país é o fato... Eu não estou defendendo, tá? Não, eu estou entendendo. O que amarra mas, assim, o país é o fato de se a gente pegar a história dos países que se desenvolveram do ponto de vista dos direitos sociais, os direitos sociais tiveram alta interferência estatal. Inclusive... um dos mecanismos de mudar a tributação no sentido dela ficar mais progressiva e menos regressiva é o uso que você faz do dinheiro. Tá certo? Às vezes, quer dizer, do ponto de vista do que eu capto, a nossa tributação é absolutamente regressiva. Do ponto de vista da Constituição de 88, ela passa a recompor um pouco, porque ela obriga que você gaste em educação, ela obriga que você gaste em saúde. Então, você tem aí uma condição que é uma condição... E, assim, a história do mundo não me mostrou que, do ponto de vista da aquisição de direitos, a inexistência de Estado ajudou. Posso dizer o seguinte, o mercado pode ser bom em muitos outros fatores, de eficiência, de espaços que são espaços de muito mais de riqueza, de comércio, mas eu acho que direitos sociais fundamentais e estruturantes, eu não tenho... Não existe, eu não vejo essa realidade, eu não tenho conhecimento. Então, assim, uma coisa é teorizar, outra coisa é dizer aonde? Aonde isso deu certo?
Que país que efetivamente? Talvez os Estados Unidos seja o país mais de livre mercado, tá certo? Mas a Europa inteira não foi assim. Tá certo? E a Europa tem mais ganhos do que os Estados Unidos em algumas relações. Os Estados Unidos, talvez seja verdade, mas os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Isso é um. Não dá para todo mundo ser a maior potência do mundo. Né? Então, assim, você vai ter dificuldades, você tem que pensar qual é a sua condição. Não, e é diferente. De Estado Sul. Nós então, somos assim, apêndice, tá certo? Apesar de grande, infelizmente, mas nós ainda o Brasil estamos é dentro de um processo que... Enfim, então você tem uma condição aí que, assim... Tudo bem, eu entendo as concepções liberais, eu não acho que tudo tem que estar no Estado, mas eu acho que o Brasil precisa de Estado. O Brasil ainda precisa de um Estado forte em muitos sentidos. Isso não quer dizer que ele que tem que cuidar da telefonia, né? Mas ele tem que cuidar. Talvez a telefonia não seja o melhor exemplo por causa da questão da internet, mas sei lá, não é ele que tem que cuidar, sei lá do quê. Agora, da educação e da saúde, ele tem que cuidar. Não dá para um país não ter saúde e educação básica. Não dá para ter condição de indignidade assim, né? Então, eu acho que isso eu não mudaria também em relação à nossa Constituição. Eu acho que a gente tem um poder judiciário muito forte, isso não é bom. Eu acho que tem um poder judiciário que não está sendo rigoroso no sentido da proteção da ordem constitucional, o que também é ruim. Acho que a gente tem um enfraquecimento do espaço político, porque ele tem sido criminalizado no sentido a política é a bandalheira, a política não serve para nada, etc. O que é muito ruim. É tudo ladrão. É tudo ladrão. O que é muito ruim. Mas acho que isso não é culpa da Constituição, exatamente. Acho que tem coisas a serem aperfeiçoadas, que é o que eu estou dizendo. Acho bom que não possa ter a coligação agora como se tinha, acho bom que haja uma cláusula de barreira, acho bom que a fidelidade partidária seja retomada, porque o próprio judiciário criou a fidelidade e descriou. Né? Então, enfim, acho bom um monte de coisa, acho que a gente tem que fazer esses acertos que eu estou falando, mas são reparos ainda. Por quê? Acho que a gente não está politicamente num momento tranquilo para fazer uma constituinte. Acho que a gente está num momento de grande acirramento político. Acho que o Brasil, depois de ter ficado 25 anos sem que as forças mais retrógradas tivessem coragem de defender ditaduras e torturas e todos os abusos nesse sentido. Todo mundo saiu do armário, agora todo mundo pode falar atrocidades como se nada fosse. Acho que é um discurso fascista que não existia antes, tá certo? Acho que estamos em crise econômica, momento de crise econômica, é um momento de alta instabilidade. Você não sabe o que politicamente pode acontecer. Não é boa hora para discutir a relação. Não é boa hora para discutir a relação. Quando está brigando muito, está sem dinheiro em casa. A gente está num círculo vicioso. Não tem dinheiro em casa. Não adianta, olha, eu queria que você me trouxesse flores. Não é a hora, é isso. Tá. Então, assim, eu acho hoje de alto risco democrático pensar numa Constituinte. Porque esta Constituição, bem ou mal, ela fez garantias importantes, ela trouxe garantias importantes. Agora, ela tem sido desrespeitada nos últimos anos. Isso é um problema. Como a gente vai resolver isso? Eu acho que é na política. Não é na mudança constitucional. A gente não vai conseguir resolver isso sem encarar que a política, o Brasil tem que politicamente querer refazer algum pacto social. E a eleição, você acha que a eleição para presidente é pode ser, não? Pode ser um momento de... de repactuar? Pode ser um momento de repactuar. Agora, nós estamos num momento de alta instabilidade, né? Assim, as eleições sofreram intervenções também do judiciário. Preso, o candidato que mais seria votado está preso. Há uma discussão se houve ou não crime, né? Eu, pessoalmente, acho que também foi errado o jeito que se processou a questão contra o Lula. Não estou julgando se o Lula é bom ou se o Lula é mau, estou julgando do ponto de vista jurídico. Acho que não tinha prova, acho que não é assim que se resolve. Acho que estão tomando decisões. Veja, votação chapa Temer-Dilma.
primeiro era para arquivar, aí o Gilmar chegou, aí o Gilmar falou, não, deixa isso aqui porque eu vou querer pegar a Dilma aqui. Aí quando virou o Temer, ele não quer mais pegar, porque daí então tem o acordo com o governo Temer, porque já deu o impeachment da Dilma, sem que a Dilma tivesse cometido crime de responsabilidade. Outro problema democrático. A gente teve um impeachment, ela não tinha base política? Não tinha, mas ela não cometeu crime de responsabilidade. Então aí você tem um outro problema, né? Aí também talvez caiba aperfeiçoamento. Né? A gente acabou de passar por um impeachment que, do meu ponto de vista, foi um impeachment inconstitucional. Né? Ele não é formalmente inconstitucional, porque quem decretou era o... Ele seguiu a regra... Não, e foi o Congresso que decidiu e cabe ao Congresso decidir. Mas ele decidiu fora da hipótese da Constituição. Você só pode tirar um presidente por crime de responsabilidade. Não houve crime de responsabilidade, tiraram a presidente. Ó, então, aí você... Por insustentabilidade política. Isso poderia acontecer. Mas isso se não faz fosse parte da Constituição. Um parlamentarismo. Isso é próprio do parlamentarismo, não do presidencialismo. Isso. Entendeu? Então, isso implica que talvez a gente tenha que aperfeiçoar o mecanismo do impeachment também. Eu acho que tem que ter impeachment. Não quero mandar para o judiciário o impeachment. Acho que a gente está tendo uma lição de excesso de força do judiciário que já nos dá cautela. Agora, talvez tenha que ter mais custo político para o Congresso para fazer o impeachment. Sim, entendeu? Não pode ser tão fácil. Né? No sentido de que assim, você derrubou, mas então, quando um presidente é derrubado, tem que ter eleições gerais, não só do presidente. Aí você tem o custo de ir, mas eu vou ter que ser reeleito. O cara vai ter que dar o tiro no pé. Entendeu? Assim, você tem situações... Então, assim, acho que... Para não ficar tão... Sem uma consequência direta para quem está votando. Então, assim, são ideias. O espaço jurídico debate essas ideias para pensar como é que a gente aperfeiçoa a Constituição, como é que a gente melhora a democracia. Né? Agora, eu não faria uma constituinte hoje. Hoje eu acho que a gente só vai recuperar por pacto político. Não tem outro caminho. Acho que, de alguma maneira... Quem achou que... Veja, em 88, todo mundo achou que tinha que compor. Né? A partir do mensalão, ou um pouco antes, mas assim, começou a achar que talvez a gente não precise exatamente compor. Não precisa mais compor, eu posso fazer sozinho. Não precisa mais compor, eu posso fazer sozinho. Então, isso é um processo de rompimento com a própria referência do que foi o nascimento da Constituição de 88. Ela está desenhada dentro dessa perspectiva de composição. Né? Aí é o seguinte, a gente vai querer fazer essa... Porque assim, se não é compor, né? Se a gente não vai respeitar o procedimento democrático, a gente vai para a briga mesmo? Vai ser o quê? Briga de classe no Brasil? Vai ser briga ideológica entre uma visão mais autoritária e uma visão mais liberal? Vai ser... Entendeu? Assim, realmente o Brasil está pronto para uma ruptura violenta? Mas nós estamos num momento de decisão, não é isso? Disso. Eu acho que nós estamos num momento de ameaça disso. Né? Isso está rondando. Inacreditavelmente, muito rapidamente. Quando a Constituição fez 25 anos, todo mundo dizia, olha, isso, aquilo, deu certo. Eu tinha uma euforia num sentido do sucesso. Estamos conseguindo. Nos 30 anos a gente fala, gente, essa Constituição foi rasgada, essa Constituição... E a gente está com risco de vitórias de visões fascistas, etc. e tal. Então, assim, acho que o Brasil vai ter que fazer um pacto pela democracia, pelo menos. Se não é se eu sou mais liberal, mais estatal, menos estatal, mais social, pelo menos pela democracia. Tem que parar de discutir esse pedaço e vai ter que repactuar. Tá. Porque ou a gente reacerta aí, ou tudo pode acontecer. Ou vamos ver. Ou vamos ver. Tudo pode acontecer. Bom, eu vou encerrar pedindo a tua opinião dentro do assunto, né? Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Nós, Brasil? Nós brasileiros, nós as pessoas que fizemos essa Constituição, nós humanos. Quem somos nós? Eu acho que nós somos muitos, em primeiro lugar, né? E não acho isso ruim. Acho que nós somos muitos e acho que isso é bom. E diversos. Né? E diversos.
E acho que isso é bom. Então, assim, eu acho que se nós somos muitos e somos diversos, já aproveitando que a gente falou, olha, para mim acho que hoje a solução para o país é repactuar em cima da democracia, etc. E tal. Eu acho que a gente não pode esquecer, para que a gente respeite essa condição de muitos e diversos, que a democracia é boa não é porque ela é eficiente. A democracia é boa porque ela defende a liberdade. Quando a gente se diz democrata, ela não é o sistema mais eficiente. Ela engasga, é difícil, composição leva tempo, tem custo, às vezes, mas eu não consegui ainda ver outro modelo que possa nos fazer felizes, porque se nós somos muitos, nós só seremos felizes se a gente respeitar a nossa diversidade. Então a gente depende da liberdade, né? Então eu acho que esse hoje é o grande desafio do Brasil de novo. Não imaginei que eu fosse passar por isso depois de ter vivido há tão pouco tempo uma ditadura, né? Quer dizer, eu mesma, Adriana, vivi a ditadura e tive que passar pelo processo de democratização e hoje estou com medo da nossa democracia não ficar em pé, né? Mas acho que nós somos isso. Nós somos essa montanha de coisas. Boa!